É isso aí, pessoal. Vou entregar para vocês agora a técnica de auto-hipnoterapia. Você vai ver que essa técnica ela é simples, porém ela é poderosíssima. Ela vai transformar a sua vida se você colocar ela em prática. Depois eu vou explicar para vocês o porquê eu estou entregando isso para vocês, tá bom? Mas isso daí é um pouquinho mais para frente. Primeiro eu quero falar para vocês o seguinte: vocês vão precisar de três coisas, são três coisas importantes. Primeiro é sua vontade de mudar. Cara, se você não tiver o desejo, a garra, a vontade de mudar, cara, você não vai mudar. Então, você precisa disso. Segundo, você vai precisar da sua imaginação. Cara, Albert Einstein falou uma vez assim: a imaginação é mais poderosa, é mais importante do que o conhecimento. Então, tem que usar a imaginação. E o terceiro e último que você vai precisar é o seu raciocínio, tá beleza? Então vamos lá, vamos seguir. Mas antes eu vou falar para você o que é importante para mim passar para você agora, que é o seguinte, cara, qual foi o custo desse conhecimento para mim? O custo foi, cara, sofrimento. Eu sofri muito no passado. Foram anos e anos de sofrimento. E isso foi um custo alto. E eu fiz um investimento para poder resolver o meu problema. Esse investimento já ultrapassou R$22 mil. De cursos que eu adquiri, de imersões que eu fiz, que eu viajei para outros estados, né, para me aprofundar em conhecimento, e a própria o curso de formação de hipnoterapeuta, tá bom? E eu vou entregar isso para vocês de graça. Por que eu estou entregando de graça isso? Isso foi tão caro, tão custoso para mim. Porque eu entendo o seguinte, nem todo mundo vai poder passar pelo estúdio Metamorfose. Ok, e está tudo bem. Às vezes é por questões realmente financeiras. Porque existe uma diferença grande do seguinte, olha, prioridades na vida e realmente necessidade. Para aquelas pessoas que têm necessidade e precisam de alguma ferramenta para poder sobreviver, se manter, conseguir resolver os seus problemas por si só, eu vou entregar isso daqui de coração e feliz da vida. Se uma só pessoa conseguir transformar a sua vida com essa técnica, eu já estou satisfeito. Agora, o meu desejo é que milhões, centenas de pessoas, milhões e milhões de pessoas consigam resolver a sua vida com essa técnica. É importante eu falar para vocês o seguinte, a auto-hipnoterapia, para quem está começando, para quem não tem técnica nenhuma, começa a fazer, cara, realmente ela é lenta o resultado dela, mas ela tem resultado e resultados assombrosos. Cara, é fantástico o que essa ferramenta pode fazer para você, tá bom? É claro, se você passar por um terapeuta, na mão de um terapeuta, cara, ele vai pegar você na mão e vai conduzir você no seu subconsciente e identificar a causa e ressignificar ela, cara, assim, coisa de imediato. Imagina comigo o seguinte, olha, você vai viajar, vamos colocar uma cidade, a minha cidade, de Campos para São Paulo. Eu posso ir a pé, eu posso ir de bicicleta, eu posso ir de carro. Qual que eu vou chegar mais rápido? De carro, ou eu posso ir de avião. Aí eu vou colocar a auto-hipnoterapia como uma bicicleta, tá certo? Você vai chegar em São Paulo se você estiver determinado, você vai chegar. Isso é inevitável, cara, isso é inevitável. Agora, se você for de avião, você vai chegar muito rápido. E avião é o quê? Quando você tem um terapeuta
comprometido com o processo, com você, e você comprometido com ele, com o processo, vocês chegam rápido no destino, beleza? Então vamos começar agora, vou passar para vocês. A técnica, ela como eu falei, é simples e vai precisar de 4 passos, né? 4 coisas que nós vamos precisar fazer. A primeira dela é analisar qual o seu problema. Você tem que sentir ele, tá certo? O segundo passo, volta na sua imaginação e descobre qual cena ou pessoa vem na sua mente. Terceiro passo, ressignifica essa cena com perdão e nova percepção. Quarto passo, compartilhar com o máximo de pessoas, claro, de sua confiança, que você está no processo de ressignificando um problema ou um bloqueio mental, seja o que for, do passado. E você fala sobre o processo. Para que fica fácil para você o entendimento, só esses 4 passos mesmo. Eu, se fosse você, pegava um caderno, caneta, lápis, anotava tudo direitinho, voltava nesse vídeo 10, 15, 20 vezes e depois faz a auto-hipnoterapia com você, tá beleza? Mas eu vou te explicar aqui, eu vou colocar uma experiência, eu já utilizei elas várias vezes e eu vou trazer uma experiência aqui para você entender como é que eu utilizei ela. Então, o primeiro passo é o quê? Analisar qual é o seu problema, né? E sentir ele. Eu tinha um problema no meu passado que eu iniciava um processo e não conseguia terminar. Eu iniciava um projeto e não conseguia terminar ele. Seja um projeto complexo ou era um projeto simples, coisa simples. E isso me frustrava, isso tirava a minha paz, porque eu nunca conseguia terminar nada. Então o que eu fiz, o Otoniel fez? Então para aí, eu inicio um projeto e não termino. Então eu começava a imaginar eu num projeto, aquilo que me trazia aquele sentimento de frustração, comecei a sentir a frustração, né? Deixei aflorar a depressão, deixei aflorar a ansiedade, deixei aflorar aquele sentimento de impotência, né? Quando eu estava bem para baixo mesmo, o que eu fiz? Eu me fiz uma pergunta e me fiz uma pergunta rápida. E a primeira resposta é aquela que você tem que seguir. Aí é o segundo passo. E qual é o segundo passo? Eu fiz o seguinte, eu me perguntei, quem da minha infância ou adolescência vem à minha mente? Eu estava com aquele sentimento, aquela frustração e pensei, quem da minha infância e da minha adolescência vem na minha mente? A primeira pessoa que apareceu para mim foi meu pai. Aí me trouxe uma cena, quando eu tinha uns 7 anos de idade. O que eu estava fazendo? Meu pai me pediu para separar 10 baldes de areia, que ele estava fazendo massa, a gente estava reforma lá em casa e fazendo a reforma. Ele pediu lá, vai lá, e Toninho, eles me chamavam de Toninho, me chama, né? Os íntimos me chamam de Toninho. Toninho, vai lá e separa esses 10 baldes. Eu ia lá. Eu era péssimo em números e contar. Então eu comecei, um balde, entornava, juntava, segundo balde, terceiro balde, quarto balde, quinto, sexto, eu me perdia. Aí eu pegava tudo de novo, começava do zero, separando. Eu fiz isso várias vezes e falei, não estou conseguindo fazer os 10 baldes. E tem que ser exato, não precisa fazer massa de concreto, seja alguma coisa, tem que ser exato. Aí o que eu pensei? 7 anos de idade. Eu vou pegar essas 10 pedrinhas e vou, cada pedrinha é um balde, aí eu não vou me perder. Beleza, nisso que eu já estava lá no quarto, no sexto balde, um amiguinho meu de infância, que é o Bruno, ele chegou e, o que você está fazendo? Eu estou aqui separando aqui para papai aqui. Nesse tempo,
Meu pai veio, chegou, aí me deu um esporro que eu estava demorando demais. Ah, você não consegue contar 10 balde? Bruno, pega. Passou a minha atividade para o Bruno, de 4 anos de idade. Você não presta nem para poder contar 10 balde? Aí o Bruno pegou. Nessa que o Bruno pegou, foi a primeira vez que eu tive essa sensação de frustração, de vergonha, porque o Bruno tinha 4 anos de idade, cara, eu tinha 7, eu me sentia ali incapaz de fazer uma coisa. Beleza, entendi a cena, eu passo agora para a terceira etapa, que é o terceiro passo, que é ressignificar essa cena com perdão e uma nova percepção. Aí o que eu fiz? Saí dessa cena, eu como Otoniel de hoje, com a maturidade que eu tenho hoje, com o conhecimento que eu tenho hoje, sabendo que a nossa vida, 95% de tudo que nós somos é programação. Nós fomos programados para responder dessa forma. Aí o que eu fiz? Na minha imaginação, aí é que a gente utiliza a imaginação. Eu voltei lá atrás, com 7 anos, para 7 anos de idade, e fui conversar com o Otoniel, de 7 anos de idade. Aí eu me apresentei, claro, a verdade é que eu já até me conheço, que eu já fiz isso várias vezes, eu já chego brincando. Eu falei, e aí, meu garoto, tá tudo bem? Como é que você tá? Você tá triste? O que tá acontecendo com você, cara? Por que você tá assim triste? Aí eu ouço que a minha criança, e cara, quando a gente libera a nossa imaginação, é fantástico, é fantástico. Aí eu conversando com o Otoniel de 7 anos, falei, papai pediu para eu contar os baldes aqui, mas eu não consegui, e o Bruno foi e terminou aqui, e papai conseguiu lá fazer a massa e foi lá trabalhar. Aí eu fui conversar com o Otoniel, de 7 anos. Falei, cara, deixa eu explicar um negócio para você. Sabe o que acontece? Papai, ele vai trabalhar. Você sabe que papai trabalha dirigindo ônibus, né? Eu sei que papai dirige ônibus. Então, ele precisa descansar. Eu não sei o porquê ele estava querendo que você fizesse essa atividade tão rápida, mas ele tinha os motivos dele. E ele não passou para você, tá certo? Ele só chegou aqui, viu que você não estava conseguindo, ele achou que você estava brincando. Um adulto, quando vê que uma criança não fez, acha que não percebe que a criança teve algum tipo de dificuldade. E papai, cara, com todos os problemas que ele tem, de sustentar nossa família, cara, de cuidar de mamãe, cuidar da gente, ainda fazer lá, ele não pode pagar um pedreiro, ele que está fazendo o trabalho, tanto que você que está ajudando ele, é muito problema na cabeça dele. E às vezes ele não parou e perguntou para você o porquê estava demorando, ele já veio logo brigando. Tudo bem, cara. Você está entendendo, o Otoniel, que ele tem muito problema e você foi uma válvula de escape para ele. Ele só falou. Se ele tivesse imaginado que isso daí traria um sentimento ruim para você, com certeza, cara, conhecendo o nosso pai, ele não faria isso. Ele era arriscado ele ter parado, perguntado para você e deixado você terminar de fazer. Cara, olha que incrível você fez. Você percebeu? E, cara, eu conversando com o Otoniel de 7 anos, você percebeu o que você fez? Cara, você estava com um problemaço na sua vida. Você não estava conseguindo contar os 10 baldes. Chegava no 4, no 5, no 6, não lembro agora. E acabava se perdendo e voltava. Cara, você deu uma excelente solução. Você pegou 10 pedrinhas e cada pedrinha você estava fazendo certo. Mas, infelizmente, você não conseguiu terminar o seu projeto, você não conseguiu terminar o seu planejamento. Aí papai veio e passou para outro. E tudo bem, cara. Tudo bem. Cara, pensa só comigo. Você deu uma solução para o seu problema. Não teve tempo suficiente?
tudo bem, tá bom. Mas quando tem um problema, você não fica agarrado nele. Olha que legal. Olha como você é incrível, Toniel. Com 7 anos de idade, velho. Que incrível. Você é fantástico, cara. Aí eu fui e perguntei pro Otoniel. Você entendeu tudo, Otoniel? Pro Otoniel, de 7 anos. Você entendeu tudo que eu falei? Ah, eu entendi sim. E cara, você entendeu agora que papai estava preocupado, talvez que ele tinha que viajar, não sei se era à noite, se era no outro dia, mas ele tinha que descansar? É. E você está zangado com ele? Não, não estou zangado com ele. Você perdoa papai por ele não ter te dado a oportunidade de você terminar o seu projeto? Ah, perdoo sim, sem problema. Beleza, pessoal? Ó, o Otoniel, de 7 anos, entendeu, teve uma nova percepção, foi elogiado porque ele deu uma solução, tá certo? Você, com a maturidade que você tem hoje, voltando lá no passado, você consegue perceber a cena, né, de você, quando pequeno, se pode ter algum, como não é benefício não, a palavra, Senhor, alguma coisa de boa naquela cena, e você vai trazer aquilo para a sua criança interior, para a cena que for, tá beleza? Ou para aquela pessoa que precisa ouvir, beleza? Agora nós vamos para o quarto passo. Depois de ter feito isso tudo, olha que legal, cara, quando eu estava conversando com o Otoniel de 7 anos, às vezes eu conto para ele, porque é gostoso, é como se a gente voltasse no tempo. Por isso que a gente tem que usar a imaginação, cara. É incrível o poder e a transformação que a imaginação faz na nossa vida. Eu falei sobre os meus filhos, eu falei sobre a minha profissão de técnico de segurança do trabalho, eu falei sobre a minha profissão como hipnoterapeuta, eu falei como tá papai hoje, como tá mamãe, quantos sobrinhos, como eu brinco com o Vitor Hugo, como eu brinco com a Anne Caroline, que é minha filha. Cara, foi uma conversa tão gostosa, assim, tão prazerosa, quando a gente... É incrível o poder que você tem e você não está utilizando. Você tem que utilizar essa ferramenta que é a imaginação. Então agora nós vamos para o quarto passo, que é compartilhar com o máximo de pessoas de confiança, que você está nesse processo de resolvendo um problema, né? Você voltou lá para resolver um problema seu lá do passado de infância e ressignificou ele. Tá certo? Aí o que você faz? Você tem que passar isso adiante. Aí você vai procurar, cara, presta atenção. Você não vai sair falando para todo mundo, eu estou fazendo isso, eu fiz isso. Vão te chamar de louco ou mesmo vão caçoar de você para aquelas pessoas que querem te fazer mal. Você vai escolher aquelas pessoas que você confia, aquelas pessoas que estão preocupadas ou que estão te incentivando no seu crescimento ou na sua cura emocional, na sua cura como pessoa, como crescimento, né? Aí quem pode ser? Pode ser sua mãe, pode ser seu pai, pode ser sua namorada, pode ser seu melhor amigo, pode ser o seu médico, pode ser o seu psicólogo, pode ser o seu terapeuta. Cara, você compartilha, você fala, cara, olha, eu estava com um problema assim, e eu descobri que tudo começou quando eu estava com 7 anos de idade, eu tive esse problema com meu pai falou assim mais ou menos, mas eu ressignifiquei, eu consegui lá resolver lá e dar uma nova percepção para aquela situação. E hoje eu estou em paz, eu estou tranquilo, estou com um sentimento que foi resolvido. Ponto. É isso que você faz. Você fez os 4 pontos. Sabe por que é importante você fazer o quarto passo do compartilhamento? Por quê? O nosso subconsciente, ele vai responder a qualquer gatilho, seja por uma cena, seja por uma emoção, seja por uma palavra, seja qualquer coisa.
ativou aquele sentimento de frustração, ele vai voltar lá no passado, vai verificar lá na sua vida, quais foram as cenas, os momentos que você teve aquele sentimento ruim, e vai potencializar onde você está hoje e vai fazer o quê? Vai travar você, mas travar por quê? Qual é o objetivo do subconsciente? Te proteger. Te proteger. Na minha situação, eu com 7 anos de idade fui frustrado em terminar um projeto. Então ele entendeu que eu terminar um projeto, isso foi o entendimento do meu subconsciente, terminar um projeto me faz mal. Eu fui lá e ressignifiquei. Hoje ele entende que eu terminar um projeto, cara, isso me faz crescer, me dá altivez, me dá alegria, me torna imparável. Isso é o subconsciente, tá certo? Então, quando você vai falando para as pessoas, eu tinha um problema e eu ressignifiquei ele, você está influenciando o seu subconsciente falando assim, cara, esse problema aí já está resolvido, então não precisa ativar nenhum gatilho, nenhum sentimento ruim para ele. Aí o que ele vai fazer? Cara, a verdade, aquela cena que está guardada aqui no meu HD não tem mais utilidade, ou aquela cena não gera mais um sentimento de frustração, não se gera mais um sentimento de ansiedade, não se gera mais um sentimento de depressão. Então o que ele faz? Ele desvincula o sentimento com aquela cena. Aí o que acontece? Você é curado. Olha que top, velho. Cara, e isso daí está disponível para você agora. Otoniel, e eu preciso estar em posição de meditação, eu preciso estar em um lugar separado. Não é em qualquer lugar. Eu já fiz dentro do meu quarto sozinho, eu já fiz enquanto eu estava tomando banho, eu já fiz essa técnica enquanto eu estava voltando do meu antigo trabalho. Enquanto eu estava voltando do meu antigo trabalho, eu estava com um sentimento, cara, parei, que sentimento é esse? Tá. Deixei o sentimento vir. Otoniel, qual foi a primeira cena ou pessoas, ou infância que me trouxe isso? Aí veio aquela cena, a pessoa, eu fui lá e ressignifiquei. Eu já fiz isso várias vezes e a cada dia eu me sinto mais poderoso, mais forte, mais imparável. E é assim que eu quero que você se sinta. Então, é por isso que eu estou entregando para você esse presente de coração. Use, abuse, utilize e transforme a vida de vocês. E não só a vida de vocês, quando vocês conseguirem a transformação da vida de vocês, cara, transforma outras pessoas. Olha que legal, eu sou hipnoterapeuta, tá certo? Eu sei todo o processo, que é muito mais profundo do que essas 4 etapas. Eu sei todos esse processo. Eu faço também terapia. Às vezes eu peço ajuda dos meus amigos terapeutas para poder me ajudar. Cara, estou com essa situação e eu não consigo resolver. Aí eu sou conduzido por um profissional para resolver aquele problema. Mas até hoje, quando eu sinto alguma coisa que eu consigo resolver, eu vou lá e utilizo essa técnica e resolvo, e respiro, e fluo, e vivo mais um dia. Pessoal, muito obrigado por vocês terem ficado até aqui, muito obrigado por vocês estarem permitindo eu cumprir meu propósito de vida, que é transformar vidas. Eu entrego para vocês esse presente. Um forte abraço do seu amigo Otoniel Almeida.